Em uma pequena vila rodeada de colinas e vastos campos, vivia um homem chamado Lúcio. Ele era o carregador de água da vila, uma função simples, mas essencial, pois a fonte de água mais próxima ficava a uma longa caminhada colina abaixo, onde um rio serpenteava. Lúcio dedicava-se ao trabalho com afinco e levava seus baldes de madeira presos a uma vara que ele apoiava nos ombros, equilibrando cuidadosamente um balde em cada extremidade. Os moradores confiavam em Lúcio para que suas casas e hortas tivessem a água necessária todos os dias. Ele acordava antes do sol nascer e com passos firmes começava a descida até o rio. Mas havia um detalhe, um dos seus baldes tinha uma rachadura. Quando Lúcio enchia ambos os baldes no rio, sabia que no caminho de volta, o balde rachado deixaria uma parte da água escoar. Ao chegar na vila, um dos baldes estava sempre cheio, mas o outro só carregava metade da água que ele havia enchido. Embora soubesse que o balde rachado significava mais viagens e esforço, Lúcio não tinha recursos para comprar um balde novo e tentava ignorar o incômodo, mas com o tempo, a situação começou a pesar em sua consciência. Ele sentia que estava falhando em seu trabalho. Com o passar dos dias, a rachadura no balde começou a incomodar Lúcio cada vez mais. Ele observava as gotas escorrendo pelo caminho e sentia uma crescente frustração. A cada gota que caía, era como se ele estivesse falhando com a vila. Ele pensava consigo mesmo, se ao menos eu tivesse um balde novo, poderia carregar mais água e cumprir melhor meu dever. Mas assim, estou sempre trazendo menos do que deveria. As pessoas da vila agradeciam Lúcio por seu trabalho, mas ele sentia-se incapaz de aceitar os elogios. Se eles soubessem, pensava ele, ficariam decepcionados ao saber que metade da água se perde no caminho. Era um fardo emocional que ele carregava em silêncio. E com o tempo, essa angústia foi crescendo, tornando cada viagem ao rio mais pesada. Todas as noites, Lúcio sentava-se em frente à sua humilde casa, fitando o balde rachado com um misto de resignação e tristeza. Ele começou a se perguntar se deveria continuar com aquele trabalho. Talvez fosse melhor parar e procurar outra maneira de ajudar a vila, algo que não o fizesse sentir-se tão insuficiente. Foi durante uma dessas noites de reflexão que um jovem da vila, chamado Tiago, o encontrou sentado pensativo. Tiago era um rapaz curioso e observador, e notou a expressão abatida de Lúcio. Ele se aproximou e perguntou gentilmente: "Senhor Lúcio, o que o preocupa? Está tudo bem?" A princípio, Lúcio hesitou em responder. Não queria compartilhar seu segredo, mas a preocupação sincera de Tiago o tocou. Após uma pausa, ele desabafou: "Tiago, todos os dias eu carrego água para a vila, mas um dos meus baldes tem uma rachadura. A cada viagem parte da água se perde pelo caminho, e sinto que não estou conseguindo fazer meu trabalho direito. Parece que estou falhando com todos, mesmo sem querer." Tiago ouviu atentamente e após refletir por um momento sugeriu: "Senhor Lúcio, amanhã, ao voltar do rio, observe o lado do caminho onde a água costuma escorrer. Talvez você descubra algo que nunca reparou antes." Lúcio ficou intrigado, mas concordou em tentar. Na manhã seguinte, Lúcio acordou determinado a seguir o conselho de Tiago. Ele pegou seus baldes como de costume e caminhou até o rio, sentindo a brisa fresca e ouvindo o canto dos pássaros. Ao chegar, encheu os baldes de água e começou o caminho de volta à vila, mas, desta vez, seus olhos estavam atentos ao chão do lado onde o balde rachado escorria. Com surpresa, ele notou que o solo daquele lado estava mais verde e cheio de vida. Pequenas flores silvestres brotavam ao longo do caminho, formando uma faixa colorida que contrastava com o restante da trilha. Havia violetas, margaridas e outras flores menores que dançavam ao vento, criando uma paisagem inesperada. Lúcio ficou surpreso ao perceber que onde a água vazava do balde, a vida surgia. Cada gota que caía alimentava o solo, permitindo que aquelas flores crescessem e se espalhassem. A beleza das cores e o perfume suave das flores enchiam o ar, e ele não pôde deixar de sorrir. Algo que ele sempre considerará uma falha tinha, na verdade, transformado o caminho em um jardim escondido. Algo que ele jamais havia percebido em todos os seus dias de trabalho. Quando chegou à vila, Lúcio procurou por Tiago, ansioso para compartilhar a descoberta. Ao vê-lo, contou com entusiasmo o que havia notado e como isso havia tocado seu coração. Tiago sorriu e disse: "Senhor Lúcio, talvez aquilo que vemos como falhas possam trazer beleza e valor que ainda não enxergamos. Sua imperfeição ajudou a transformar o caminho em algo que todos podem admirar e aproveitar. Às vezes não precisamos ser perfeitos para trazer beleza ao mundo, basta sermos nós mesmos e entender que até nossas limitações podem fazer a diferença." Lúcio ouviu com atenção e sentiu algo mudar dentro de si.
Ele percebeu que seu trabalho era mais do que apenas levar a água para a vila. Sem querer, ele havia cultivado um caminho de flores que trazia alegria e cor para os aldeões. Nos dias que se seguiram, Lúcio passou a olhar para seu trabalho com novos olhos. Ao percorrer o caminho até o rio e voltar para a vila, ele já não se incomodava com as gotas que escapavam do balde rachado. Pelo contrário, ele se sentia orgulhoso de cada gota que caía, sabendo que estavam nutrindo as flores que agora embelezavam o caminho. Os aldeões começaram a notar a mudança em Lúcio. Ele já não carregava uma expressão de preocupação, e quando passava pela vila, sempre olhava para o caminho florido com um brilho nos olhos. Aquelas flores passaram a fazer parte da rotina dos moradores, que agora se reuniam ali para apreciar a beleza da trilha. As crianças brincavam entre as flores, as famílias paravam para descansar e conversar, e os visitantes vinham de outras vilas para ver o caminho das flores, como passaram a chamar. As flores, sem que Lúcio tivesse planejado, tornaram-se um símbolo de esperança e beleza para todos. Em uma vila que por vezes parecia mergulhada na simplicidade e no cansaço do dia a dia, o caminho florido oferecia uma pausa e um lembrete de que coisas boas podiam surgir dos lugares mais inesperados. Certa manhã, uma anciã da vila se aproximou de Lúcio enquanto ele carregava a água de volta. Ela olhou para ele com um sorriso e disse: Lúcio, todos nós somos gratos por seu trabalho, mas você trouxe algo ainda mais especial. Esse caminho florido é um presente que alegra nosso coração. Você nos mostra que a vida é feita de simplicidade e que mesmo nas coisas que parecem imperfeitas, há uma beleza que poucos conseguem enxergar. As palavras da anciã tocaram profundamente Lúcio, e ele sentiu uma nova gratidão por seu trabalho e pela oportunidade de servir a vila. Ele percebeu que não precisava ser perfeito para ser útil e que suas imperfeições haviam criado algo de valor para todos ao seu redor. O tempo passou, e o caminho das flores se tornou uma marca indelével na vila. As flores que Lúcio, sem saber, havia semeado, continuaram a crescer e a espalhar-se pelas colinas ao redor, criando um espetáculo natural de cores e vida que se tornava mais belo a cada estação. A água que antes parecia um simples dever, agora era vista com outros olhos. Lúcio, por sua vez, começou a entender o verdadeiro valor do seu trabalho e das imperfeições que ele carregava. Na verdade, a rachadura no balde de Lúcio tornou-se um símbolo da jornada de todos na vida. Todos nós, assim como o balde rachado, carregamos nossas próprias falhas, dúvidas e inseguranças. No entanto, muitas vezes são essas falhas que nos ensinam as lições mais valiosas e nos ajudam a contribuir com algo mais significativo do que jamais poderíamos imaginar. O caminho que Lúcio percorreu todos os dias com seu balde rachado era como a vida de qualquer ser humano, um equilíbrio entre a força e a fragilidade, o sucesso e o fracasso, as vitórias e as perdas. Lúcio começou a conversar mais com os aldeões, compartilhando suas reflexões. Ele percebeu que muitos deles também se sentiam como o balde rachado, sentiam que estavam falhando ou não sendo suficiente. Mas com o tempo, ele começou a mostrar-lhes que o que parecia ser uma falha era, na verdade, uma parte fundamental de sua jornada. Assim como as flores que brotavam ao longo do caminho. Todos nós temos nossas rachaduras, mas é justamente por causa delas que podemos fazer a diferença, dizia Lúcio com um sorriso tranquilo. A água que se perde do meu balde ajuda a trazer vida, e talvez nossas falhas também possam trazer algo de bom, algo que nem sempre vemos de imediato. A vila se transformou não apenas porque agora tinham mais flores, mas porque em cada um de seus habitantes havia uma compreensão mais profunda sobre aceitação e amor próprio. As pessoas começaram a perceber que ao aceitar suas imperfeições, poderiam viver mais plenamente e oferecer o melhor de si aos outros, sem medo de serem julgadas ou de falharem. O balde rachado de Lúcio se tornou uma metáfora viva para todos. E à medida que as estações mudavam e as flores continuavam a crescer, ele sentiu no fundo de seu coração que não havia mais motivo para se sentir inadequado. Ele já não via sua imperfeição como algo a ser corrigido, mas como uma parte essencial da sua história. Em uma tarde ensolarada, após mais uma longa jornada até o rio, Lúcio sentou-se ao lado do caminho florido, olhando com admiração para as flores que brotavam. Ele percebeu que sua vida, assim como o caminho, estava repleta de momentos de beleza, mesmo que ele não tivesse planejado nada disso. Ele sorriu para si mesmo, pensando que talvez, no fim, o que realmente importava não era a quantidade de água que ele carregava, mas a vida que ele estava ajudando a cultivar ao longo do caminho. Moral da história: não importa o quanto nos consideremos imperfeitos ou falhos, pois são justamente essas imperfeições que podem gerar algo valioso, que vai além de nossas expectativas.
A verdadeira contribuição para o mundo pode vir de onde menos esperamos, de nossas fraquezas, medos e dificuldades. Cada um de nós tem algo único para oferecer, e é através de nossas rachaduras que podemos trazer beleza, alegria e transformação para o mundo ao nosso redor.